Hello, hello! Fala, meu povo bonito, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Igor Jansen. Tô fazendo a intro aqui do vídeo pra você que tá assistindo da live quando ela estiver salva. Mas nessa live aqui eu vou conversar junto com o Diego Freitas, ele que é diretor de Depois do Universo, que quem protagonizou foi a Julia B e o Henry Zaga. Um filme maravilhoso que agora tá na Netflix, tá top 3 mundial, papai. Top 3 mundial. Alcançou a terceira colocação de filme mais visto no mundo todo. Uma produção absurda, muito grande, muito linda. Eu amei o filme, eu me encantei pelo filme, confesso que já assisti umas 3 vezes, não só pelo fato de estar vindo fazer essa live aqui junto com ele, trocar essa ideia, conversar junto, mas também porque eu gostei muito do filme e eu precisava assistir mais vezes porque tinha alguns detalhes que eu tinha que ter mais atenção na hora de pegar, entendeu? E nessa live a gente vai conversar bastante sobre pré-produção, sobre o elenco, sobre ideias, porque o Diego não só é diretor, como ele também é roteirista dessa obra. E eu quero entender um pouco mais de como tudo isso surgiu e veio construindo ao longo do tempo, sabe? Agora, para você que está assistindo na live agora... É melhor tirar os comentários para ficar... Quando ele for entrar, a gente retira pra galera só ir assistindo. Depois a gente põe novamente pra quem quiser fazer perguntas e tudo mais. Agora pra quem tá assistindo a live ao vivo, tudo certo, meu povo? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma live com o Diego que inclusive já entrou. Vou só dar uma contextualizada pra galera que tá entrando. Não vi os stories e tudo mais, Diego. Só um segundo. Mas tô resolvendo fazer esse formato agora nas minhas redes sociais. Quero falar um pouco mais sobre pré-produção, pós-produção, sobre a produção do filme inteiro. Quero conversar com gênios da atuação, de diretor, de tudo que envolva uma produção muito grande. E agora a gente vai conversar com Diego Freitas, ele que é diretor e roteirista do filme Depois do Universo. Coloquem aí nos comentários, eu quero saber quem assistiu o filme. Porque nessa live, com certeza, a gente vai ter que falar spoilers. É claro, eu tenho muitas perguntas pro Diego, eu tenho muitas curiosidades para saber sobre o filme. Então, para você que não assistiu o filme ou não viu, pelo amor de Deus, se não gosta de spoiler, toma cuidado. Vou deixar a live salva, assiste primeiro o filme e depois você vem aqui assistir a live junto com ele. Vou colocar aqui, ó. Só para fixar rapidinho o contexto para quem entrar depois. Tô colocando aqui para fixar pra galera que tá entrando depois, tá? Saberem o tema, saber como é que vai ser. Já vou chamar aqui o Diego pra gente trocar essa ideia. Eu vi que uma galera, na hora que eu coloquei no meu Instagram, uma galera ficou bem animada e bem ansiosa para saber um pouco mais. Dieguinho, eu perdi seu nome aqui, macho. Consegue colocar mais um oi aí? Perdi aqui, me perdi. Enfim, vi que uma galera tava muito ansiosa, muito feliz de estar acontecendo isso, que curtiu bastante o filme, que queria saber um pouco mais e que inclusive me mandou perguntas que a produção já tá separando aqui. Não, produção? Já vai entrar ali para separar algumas perguntas pra gente. Diego já mandou aqui, ó. Como é que eu... Filme na Netflix. Filme na Netflix. E eu vou fixar. Como é que eu... Olá, E olá! aí? Tudo E bom? aí, tudo certo, Diego? Tudo certo? Rapaz, seja muito bem-vindo à minha live. Primeiramente, muito obrigado por você aceitar esse convite de participar na minha live. Eu fico muito honrado e muito feliz de ter você aqui junto com o meu público. A galera curte muito cinema, muita atuação. Não é à toa que a galera veio da novela que eu participei, das 2 novelas que eu participei do SBT. E, obviamente, esse filme eu não poderia deixar em branco. Eu tinha que entrar em contato com você, com a sua equipe, para comentar um pouco mais sobre ele,
Mas antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, Diego? Pô, eu que eu agradeço. Tô muito feliz de estar batendo papo aqui contigo, muito feliz de falar do filme, que deu tanto trabalho. Nossa, é exatamente isso que a gente quer saber. Ótimo, adorei, que deu tanto trabalho. Então a gente tem muita história para contar. Agora, Diego, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para o meu público, dissesse quem você é, como surgiu a ideia de se tornar essa paixão pelos filmes, pela telona, pelo por trás das câmeras, de onde você veio, quantos anos, uma biografia sua para a galera entender. Bom, eu sou o Diego, eu tenho 32 anos de idade. Já não sou mais um garoto. Depois que você chega aos 30, cara, começa a vir a crise. Mas eu vim de Mariporã, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Desde os 13 anos de idade eu sonho em ser cineasta. E me mudei para São Paulo com 18 para tentar a carreira. E no meu caso, por trás das câmeras, né? Por Então, trás das câmeras. fazendo curta, escrevendo, fiz videoclipe, fiz milhões de coisas. Fui aprendendo e fui construindo uma história. E eu fiz meu primeiro longa em 2017, que eu rodei, estreou em 2018, que chama O Segredo de Davi, que tá na Netflix também, para quem quiser assistir. E em 2020, eu tive a ideia de fazer o Depois do Universo, e eu comecei a escrever o roteiro, fiquei um ano escrevendo o roteiro durante a pandemia. E aí a Netflix topou fazer o filme. Foi meio que isso. E tamo aqui agora, 2 anos depois. Foi mais ou menos 2 anos de processo do filme. Que incrível, que incrível. Essa relação que é o cineasta, essa coisa que você falou de sair da sua cidade, vir para São Paulo, vir realmente tentar a vida na raça, é muito incrível. Parabéns, antes de tudo, pela sua história. E que Valeu. incrível, cara. Que incrível. Depois do Universo nasceu na pandemia. Foi na pandemia, cara, porque todo mundo se viu com medo, né? Foi uma Uhum. época que a gente estava trancado em casa, a gente não sabia o que ia ser o dia de amanhã. E eu sempre usei a arte como uma válvula de escape para falar das coisas que eu estava sentindo, para produzir alguma coisa, né? Eu me senti útil e um belo dia eu tive a ideia de fazer esse filme, me veio a trama principal na cabeça. E eu comecei a escrevi um argumento meio despretensioso, só que eu achei que ele ficou realmente bacana. E aí eu Uhum. descobri, umas 2 semanas depois, um final pro filme, que é o final de para quem já viu o filme, que envolve aquela coisa de doação e tal. E Sim. quando eu tive a ideia do final, eu escrevi o argumento, eu achei que valia a pena escrever o roteiro por conta, assim, mesmo não tendo o filme vendido ainda para lugar nenhum, eu fui e escrevi o roteiro sozinho, assim, porque eu achava que a ideia tinha bastante potencial e eu estava bem feliz, assim, de escrever. E aí eu escrevi o filme todo, o roteiro todo, e fiquei um ano escrevendo no meio da pandemia. E aí eu mandei pra Netflix e a Netflix gostou. E foi isso, cara. Começou ali a história. A gente, depois que o filme já era da Netflix, a gente fez um desenvolvimento de mais 6 meses para melhorar o roteiro, Uou. trazer mais profundidade, que isso é importante, né, cara? É importante você. A parte da escrita é a parte mais barata da história, né? Depois começou a filmar, ferrou, entendeu? A gente tem que deixar bom. Depois é Mas o que vem, o tranco. total. E aí a gente ficou trabalhando nesse roteiro 6 meses. E aí a Netflix deu o green light pro filme, para fazer a produção do filme, que foi a realização de um sonho para mim, porque eu acreditava muito nessa história. Sabe quando você acredita muito, Igor, que aquilo tem qualidade, que poderia acessar as pessoas? Eu tinha muita fé desde o começo. Porque a Netflix não quis de cara o filme. Ela pegou e gostamos bastante do roteiro, mas a gente não vai fazer. Eu recebi uma negativa de primeiro. E eu fiquei muito decepcionado, porque eu falei, não é possível, será que só eu que estou enxergando que era Como é que legal? pode um produto tão bom desse ela vai negar? Pois aí a Netflix mudou de ideia e me ligou e falou, a gente mudou de ideia, vamos fazer o filme. Foi meio que isso. O que aconteceu? Foi um twist, assim, na história. Foi com emoção, foi com emoção. A Não Netflix foi mandou sem um oi emoção, não. sumido. Oi sumido, tudo certo, Diego? Oi, Então, lembra sumido, que eu tinha dito? exatamente. Então, a gente Caraca, repensou aqui, vai que, né? Vamos tentar, vamos fazer. e Mas apostaram com e aí tudo. começou a nossa labuta, né, cara? Porque fazer um filme, um longa-metragem é um desafio. A gente começou, foram 2 meses, não, foram 3 meses de pré-produção,
que é só para... Eu desenhei o filme todo, a gente fez storyboards, a gente foi atrás das locações, a gente construiu os cenários, né? O hospital do filme foi todo construído no cenário, então teve muito trabalho de pré, né? A gente teve que achar os atores, fizemos muitos testes e Imagina. fazer as músicas, enfim, foi muito, é muito trabalho, gente, é 250 Muito pessoas trabalho. trabalhando. São muitas peças, é bom deixar claro aqui para a galera que está assistindo a live, que acompanha, que gosta de saber o por trás, para fazer uma produção, para nascer um filme, seja um filme, novela, teatro, TV, programa de televisão, envolve tanta gente por trás, mas tanta gente, Sim. até de equipe técnica, atores, a maquiadores, a cabeleireiros, a galera da limpeza, enfim. Então é um processo muito burocrático, muito grande. E como o Diego é diretor roteirista, que é o cabeça de tudo, ele teve que ir juntando pecinha por pecinha que virou essa maravilha toda. Agora, continuando a falar do filme, Diego, da Uhum. criação do filme, como você disse, a maior história e a maior mensagem por trás é sobre a doação. E a doação, é óbvio, é um assunto que tem que estar sempre em alta. É um assunto que Uhum. sempre tem que estar em cuidado constante, alertando as pessoas, divulgando sempre. Doação Uhum. ajuda tanta gente. E onde é que nasceu essa ideia para ser uma doação? Onde é que nasceu essa ideia para ser a pauta doação e por que hemodiálise? Uhum. Eu queria saber essas duas perguntas. Ô Igor, na minha vida, nos últimos anos, eu acabei tendo muito próximos a mim, amigos, e da minha família também, que passaram por questões parecidas com a do filme. Tanto relacionado ao lúpus, quanto relacionado à hemodiálise. Então, eu tinha um grande amigo, o Gustavo, que já virou estrelinha. Ele fazia hemodiálise porque ele tinha doado o rim dele para o pai dele, que também fazia hemodiálise. E os dois tinham um problema renal, e infelizmente os dois faleceram depois de um tempo, mas ficou muito em mim essa mensagem. Ele que tinha problemas de saúde doou o próprio rim para o pai dele. Eu achei essa ação tão bonita, tão não mesquinha, né? Porque a gente às vezes fica se preocupando com tanta besteira, né, cara, no nosso dia a dia. A gente às Sim. vezes reclama da vida, às vezes a gente é egoísta com os outros e tal. E isso me inspirou muito. Eu achei um gesto tão bonito e ficou na minha cabeça, né? E aí, quando eu tive a ideia de criar a história, eu vi que não tinha nenhum filme que falava sobre hemodiálise, por incrível que pareça. É uma situação que atinge muitas pessoas. Parece uma sentença de morte, porque tem muito preconceito, né? Ah, você fazer hemodiálise, nossa, você vai. Sendo que a hemodiálise é uma ferramenta para a pessoa viver e para a pessoa poder realizar os sonhos dela. Então, eu conversei com muitas pessoas, meninas que fazem hemodiálise, no caso do filme. E a maior mensagem, assim, que eu percebi era a gente mostrar que, olha, não é o fim da sua vida, ela tá aqui para você ser vivida, para você ter sonhos. Então, essa foi uma das metas do filme, mostrar que a hemodiálise tá aqui para ajudar e que a sua vida não acabou. E falar um pouco sobre a doação. Essa doação de rim intervivos é uma realidade, não muito divulgada, mas isso me inspirou bastante. Então, teve histórias pessoais, e minha mãe, ela durante a produção do filme, ela entrou na fila de transplante de órgãos também, enquanto eu estava fazendo o filme. Isso foi uma coisa muito marcante para mim, porque eu vivi diariamente essa questão com a minha mãe. E ela está na última cena do filme, ela faleceu 3 meses depois de rodar o filme. Então, para mim, foi um processo muito de dor, mas o filme me ajudou a eu me curar, me ajudou a eu lidar com isso, o próprio filme. Então, isso foi muito legal também. E é isso. Então, tem muito de mim, né, dentro desse filme, foi feito de uma maneira muito pessoal mesmo. Caraca, Diego, eu tô todo arrepiado aqui, cara. Né? Mas tudo bem. Nossa, você, meus parabéns. Assim, antes de tudo, meus parabéns. Você falou que você colocou a sua arte, você gosta de colocar seus pensamentos assim na arte. E esse Uhum, filme, você falando agora o por trás, o como aconteceu, o porquê que aconteceu, os motivos, você ser uma ponte, vamos dizer assim, do seu amigo que ajudou o pai, da sua mãe, você ser um meio que uhum, mudando uma pessoa já, você assim mudou o pensamento, vamos dizer assim, da sua mãe.
e agora, então, pelo fato do filme ser o terceiro mais visto no mundo, você deve ter mudado o pensamento de tanta gente. Só por Pois é, essas né? Uma histórias que você... responsabilidade, né? Não, exatamente. É uma responsabilidade para se aplaudir, que você fez muito bem, que você exerceu assim, que você pegou mesmo a causa e botou para valer e foi fundo. É um assunto que não se fala muito, se compartilha muito hoje em dia, mas tem um preconceito por trás, tem um preconceito, vamos dizer assim, por trás na hora de doar um órgão ou na hora de doar um sangue, mas no filme a gente vê bem explícito o quanto isso é importante. No momento Claro. em que tem a cena que o namorado lá do Léo, ele chega e fala, nossa, mas você não vai viver muito tempo, né? Você deixou muito explícito isso. Quando o Henry, o personagem do Henry, vira e ele fala, não, mas hemodiálise não é o fim dos tempos. Na verdade, ele é para se prolongar uma vida, é para se estender uma história. E eu acho que isso é muito importante. Você deixou claro pequenos detalhes assim no filme que depois são muito importantes para cada um. Pode atingir alguém que está passando no momento por essa trama, por alguém que não está passando, por quem desconhece, por quem nem sabe o que é hemodiálise. Mas assim, antes de tudo, meus parabéns. Você Obrigado. fez um trabalho muito bom, de verdade. Assim, você ensinou e mostrou para muita gente o quão é importante todas essas vertentes que você acabou de citar aqui. Nossa, fiquei até arrepiado. Não, Eu- obrigado, Igor. Mas eu acho que isso é a beleza da arte, né, cara? A gente trabalha com uma coisa que é muito uma dádiva, eu acho, que é porque Sim, a gente consegue fazer um filme que foi visto por 50 milhões de horas. Isso significa 50 milhões. que 25 milhões de lares viram esse filme, que eu não sei quantas pessoas são, mas é muita gente. É Então, muita gente. isso dá sentido para tudo, para você. Eu vou embora um dia, né? A gente vai embora e o legado fica, né? Os filmes ficam e vai emocionar outras pessoas. E quando eu comecei a fazer cinema porque eu vi um filme em 1999. Você nem era nascido, você deve ter quantos anos? Você tem Eu tenho 18. 18 anos, pois é. Faltava 5 O, aninhos para eu então, estrear. eu vi um filme chamado Matrix, você deve ter visto. Imagino, se você não viu, você vai ver, porque é um Sim, eu filmaço. vi. Mas quando eu vi esse filme, eu era criança e esse filme mudou minha vida. Quando eu vi esse filme, eu falei, cara, eu quero fazer filme por causa desse filme. Eu fiquei tão mexido com aquilo, eu achei aquilo tão incrível que eu vi na televisão e eu falei, nossa, eu quero fazer aquilo. Então, quem dirigiu Matrix foram as irmãs Wachowski, que elas nem sabem que eu existo. Então, eu imagino que elas nem sabem que mudaram a minha vida. Então, é legal você fazer arte, né? Você é ator, você tá mudando a vida de um monte de gente por aí, entendeu? Esses dias me mandaram uma pessoa que tatuou umas frases do filme. Olha que doido isso, né, cara? Cara, Você porque o escreveu uma filme é coisa no muito teu quarto lindo. ali, a pessoa Sim. tatuar isso. É muito, é muito bonito, assim, trabalhar com arte. Eu fico muito feliz de ter essa vida, de poder me sustentar fazendo isso também, que é Sim. importante. É aquilo, né? A arte, ela toca o espírito. Ela assim cura feridas. Então, você nem imagina onde você consegue chegar com a sua arte. É exatamente isso que você falou. É Mas, por aí. enfim, quero falar também sobre atores, atrizes que Uhum. estrearam nesse filme, como a Julia, que é cantora, que tem um nome imenso no canto brasileiro e estreou nesse filme. Eu quero saber como é que foi esse processo de seleção de elenco, porque o elenco ele teve um entrosamento muito incrível. Parecia que uns já conheciam os outros há muito tempo. Assim, o Léo Bahia junto com o Henry Zaga, junto com ela, com a Júlia, foi uma coisa muito linda de se ver, uma história de se identificar. Eu quero saber como é que foi esse processo de seleção. Você disse que foi longo, mas eu quero detalhes. Foi, cara, foi porque eu já conheci o trabalho do Henrique, foi a Aham. primeira pessoa que entrou no filme, e eu convidei ele para fazer o filme, a Netflix gostava bastante dele, eu consegui o telefone dele com um amigo de um amigo, eu mandei um áudio, esse amigo do amigo mandou para ele, e ele falou, porra, tem um filme para você, contei a história, fiz um zoom com ele depois em seguida de uma hora,
E a gente se apaixonou, assim. Ele é um cara incrível, ele é um menino muito talentoso, um ser humano fantástico. E aí a gente foi atrás da Julia, aliás, a gente foi atrás da Nina, porque a Nina, ela é a alma do filme, né? A Sim. gente precisava ter um casal que funcionasse ali, tivesse química, né? Então, a gente testou muitas atrizes. Todas as atrizes daquela idade, daquele physique ali foram testadas no Brasil para esse filme. E muita gente boa. Então, Sim. até que veio o teste da Julia. E o teste da Julia foi muito surpreendente, porque ela toca piano desde 6 anos de idade, ela tinha isso ao seu, ao seu favor A no seu filme, porque é um favor. filme sobre uma pianista, né? Mas ela também tinha um olhar que era o olhar da Nina. Ela tinha um. É uma coisa que às vezes não dá muito para explicar com palavras, o Igor. A gente só sente. Só que ela nunca tinha feito nada, então era um risco, né? Eu pensava, pô, será que ela vai segurar o filme? Será que ela vai dar conta? Aí eu O fui tirar a prova projeto tão real. grande que está na sua mão, que deu É um trabalho. filme enorme, né? Eu tinha Aham. dúvidas. Eu peguei uma câmera, fui até a casa dela e fiz o callback com ela, né? O callback, para quem não sabe, é um segundo teste, uma segunda chamada só com os atores finalistas, né, do filme. Uhum. Eram três. E eu fui lá e fiz 20 minutos do filme. Eu peguei as cenas mais difíceis, ela foi estudar. E eu fiquei 5 horas lá preparando ela, ensaiando com ela, e fiz o callback com uma câmera e o Henrique lá de Los Angeles atuando com ela pelo Zoom. Atuando. E eu peguei, montei isso daí, fiz 20 minutos do filme, Uhum. e ali a gente se convenceu que, putz, era ela, não tinha como não ser a Julia. E todo mundo topou, e ela estava apaixonada pelo projeto, e eu perguntava assim para ela, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai parar a sua carreira durante pelo menos 3 meses para fazer esse filme? Porque você para a carreira, para você ser protagonista de um filme, Nossa. é, é 100% de dedicação. E Dedicação, ela tanto falou, no não, pré Diego, quanto gravando. não. Ela falou, Diego, eu faço qualquer coisa que você quiser para pegar esse papel. Ela estava muito empolgada de um nível. Eu falei, então tá bom, então o papel é seu. Ela nem acreditou, ela teve um ataque assim na hora. E a gente começou o processo louco. Ela ensaiava comigo 8 horas por dia, todos os dias, e fazia mais tantas horas de aula de piano todos os dias. E nos períodos livres ela ainda falava com o pessoal de hemodiálise e das meninas que deram consultoria pra gente. É o laboratório, né? Então foi bem intenso. A gente fez laboratório, os dois fizeram. O Henrique também, ele foi para o hospital, ele viu como é que é a vida de residente, ficou lá uns dias. Foi muito legal. E aí a gente foi atrás dos outros atores, né? Então a gente fez teste com vários outros atores, mas teve uns atores convidados. O João Miguel foi convidado, que faz o pai João dele, Miguel. que eu admiro muito o trabalho dele, é um cara fantástico, um ser humano incrível. E o Otton Bastos também, que é o avô. O Otton Bastos é um grande nome do cinema brasileiro, fez filmes do Sim, Glauber Rocha, tem, sei lá, mais de 50 anos de carreira. com certeza. Que maravilhoso. E isso que você falou sobre sentir que é a pessoa é uma coisa inexplicável também. Eu passei por isso no meu primeiro projeto, que foi o filme que eu gravei, o Shaolin do Sertão. Foi Que um filme legal. regional É cearense. do Alder Gomes, né? Alder Gomes, exatamente. Foi meu Eu primeiro sou fã projeto. dele, cara. Sou Sério? fãzaço dele. É maravilhoso. Uhum. Inclusive, Super. beijão pro Alder Gomes, ele que tá com a série agora na Globo. Assim, só voando, só voando. Mas o Raul, ele Ah, me ele conta a nem para. história, nunca. O Raul, ele me conta a história quando foi a seleção do Piolho, que foi o meu personagem. E foi, Uhum. cara, foi basicamente assim, a única diferença é que eu era totalmente desconhecido, tava começando a minha carreira do nada, e ele tava atrás de um personagem, de um menino que fosse, assim, na verdade o estereótipo que ele tava procurando era totalmente contrário ao meu. E ele fala dando risada hoje que chamou todos os meninos, conseguiu o auxílio da Globo, filmes, aí Uhum. chamou todos os meninos do Ceará, de várias agências e tudo mais. E assim, foram uma seleção de mais de 500 crianças. E o primeiro que ele assistiu foi o meu. Então ele conta nessa visão do diretor que é tipo, quando você encontra, é tipo, encontrei. Mas aí ele ficou incerto se era mesmo e ligaram para minha mãe. Não, o menino nunca fez nada. E aí ele reviu todos os DVDs das crianças que fizeram teste de novo, chamou para mais testes, assim, foram 6 testes.
mas ele explica exatamente em toda entrevista que a gente vai esse sentimento do achei. Eu acho que vai ser isso. É por aí. É por aí. Você tem um. Porque, assim, eu não sei quem falou, mas alguém muito mais inteligente que eu falou que dirigir um filme é escalar certo o elenco, porque é metade do trabalho. Se você conseguir escalar direito, escolher bem os atores, nossa, metade do trabalho já foi, assim, porque a coisa vai, sabe? Eu gosto muito de ensaiar, né? Eu sou um cara que gosta muito de ator. Em geral, eu trabalho muito, de forma muito pessoal com os atores sempre e entendendo o que a gente está fazendo, que texto é aquele, o que aquilo quer dizer, e tentando coisas, testando coisas. Eu filmo todos os ensaios também e mostro para Uhum. os meus atores para a gente construir aquilo junto, sabe? Porque o cinema é uma arte coletiva, né, cara? Todo mundo ali tá dando um pouquinho de si. O diretor de fotografia com a luz e a câmera, o diretor de arte e os atores, cara, estão emprestando o corpo deles. Tem coisa mais sagrada que isso, né? Quando a gente for fazer um filme junto, por exemplo, você está emprestando teu corpo para aquilo, para a Exatamente. sua voz. Então, é muito de você que está ali. Então, eu acho muito importante ter uma conexão com os atores. A diretor e ator tem que ter uma conexão, porque senão cada um vai pensar uma coisa e cada um vai fazer uma coisa diferente do outro. E eu acho muito importante esse Não, trabalho, totalmente. assim. E eu tive muita É, sorte, cara, com os meus atores. é dando a cara a tapa, né? É você, é como se fosse, estamos passando agora por um período de Copa, é como se fosse um jogo de futebol. Uhum. Você é o técnico, mas quem vai tocar a bola e quem vai É, chutar pro gol é o seu time. E você é tem que verdade. escalar bem quem vai estar em Total, campo cara. e dar segurança E para também tem ele. outras, né? O filme o set de filmagem, para quem nunca foi e tal, é um ambiente chato, sabia? As pessoas acham que é incrível, mas se espera muito. O ator, ele tá lá pago para esperar, né? Na maioria das vezes. Ele tá lá 12 horas ali sentadinho e Sim. grava o negócio em 1 minuto. E aí ele teve aquela fala em 1 minuto, ele tá 12 horas pensando como é que vai falar aquele negócio, e aí ele fica inseguro, às vezes fala do jeito. E falou, né? O que ficou, ficou para sempre. Então Exato. é foda. Não, exatamente isso. E principalmente em novela, hiperprodução assim, ator é pago para esperar, é isso que você falou. Só que no final, quando a gente senta ou nas telinhas ou nas telonas para assistir como ficou o projeto, é muito gratificante esse sentimento de entrega, né, não, Diego? E Não, total. eu queria saber porque um dos pilares desse filme é set de gravação, localização que vocês escolheram, iluminação. Uhum. Eu quero entender como é que foi esse processo do tipo, você chegou mesmo para Netflix e falou, quero fazer uma iluminação do universo. Eu quero que na capela tenha uma iluminação de uma constelação. E a Netflix já, como assim? Como é que foi esse Foi tipo processo? isso. Foi tipo isso. Mas assim, desde o começo, meu tipo de filme é um filme. A gente costumava usar uma palavra que é a palavra glossy. A palavra glossy em inglês quer dizer Nossa. lustroso, né? Ah, E a gente falava, não, esse filme tem que ser glossy. Essa cena aqui não tá glossy o suficiente. A gente coloca mais luz. Sem medo, sabe? Sem medo de fazer. Sem medo de cor. Eu achava muito curioso. Eu via muitos filmes e as pessoas seguravam muito a mão na estética, né? Falava, por que esse filme não pode ser um conto de fadas? Eu quero fazer um conto de fadas, entendeu? Eu quero mostrar uma São Paulo linda, uma São Paulo vibrante. Eu quero mostrar que esse amor é o amor do universo. É um filme depois do universo, pelo amor de Deus. Então, ele é um filme muito colorido, ele é um filme com uma luz muito não realista. O que quer dizer essa luz não realista? Quando você acende a luz de casa, que não é toda uma luz aqui, ó, tem uma sombra aqui embaixo do meu olho, é tosco, é ruim isso. E muitas vezes aham. isso é o procurado, dependendo do tipo de filme que você vai fazer, é o procurado. Eu quero uma luz mais realista, eu quero. Depois do universo, não quero, eu quero uma luz dos sonhos. Eu quero que a gente Eu quero ter cena triste veja chovendo. Eu quero ter cena sem medo, caliente cara, sem chovendo. medo. Exatamente. Eu tenho um neon atrás e conforme eles transam, o neon pisca, sai faísca. Isso que Porque é sai sobre isso, faísca. a gente tá fazendo sonho, cara. A gente tá fazendo arte. E eu não me importo, por exemplo, de apostar no melodrama, eu não me importo de ir fundo nas coisas, porque eu acho que isso é uma catarse pra gente. A nossa vida já tá aqui, ó, simples demais. Quando eu quero ver um filme, eu quero ver um filme que me tire disso, que me transporte para outro lugar. Então, esse é o tipo de filme que eu gosto. Então, Sim. é meio que isso. Eu já penso assim naturalmente, entendeu? Não tem muito jeito.
Quando eu vou fazer um filme, eu tô fazendo um filme nesse momento, né? Aham. Então, claro que ele tem outras cores, ele não tem um universo, mas ele também é glossy. Ele também é bem glossy, é bem chamativo. Exatamente. Que massa, cara, que massa. E querendo ou não, você falou do glossy, vamos dizer assim, mas você traz uma Uhum, mensagem do filme dessa forma. Você traz uma visão de uma vida de uma forma mais romantizada. Porque, querendo ou não, uhum, a mensagem que eu entendi do filme é que, cara, a vida é assim. A vida é assim. Acontece o que acontece e a vida é injusta. A uhum, gente tem doenças, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe lidar muitas vezes, tem pensamentos que a gente não sabe como pôr para frente, tem situações, tem uma hemodiálise para fazer, tem uma. Mas sempre tem um caminho para si ir. Sempre tem uma visão uhum. de mundo para olhar, uma caixinha para se abrir, uma porta para se abrir e olhar de uma forma melhor a vida, sabe? Eu acho que a mensagem mais linda desse filme foi essa, cara. Quando você trouxe essa visão de que a gente tem que agradecer, a gente tem que sempre agradecer. Porque, óbvio, Sim. aí tem a cena da Nina, onde ela tá sentada no aparelho de hemodiálise, ela acha que é o fim da vida dela, que ela nunca mais vai viver, que amanhã ela vai morrer, ela olha para o lado, tá Viviane Araújo, dizendo, meu amor, eu já tô aqui pela terceira vez, pela segunda vez. Assim, Uhum. acontece. A razão do meu viver é minha filha. Eu tô aqui por causa É isso dela. aí. E eu tô na hemodiálise para viver por ela. Eu não sei o que eu seria sem a minha filha. Então, esses pequenos gatilhos do Henry chegando, do personagem do Henry chegando, dela encontrar com a Viviane, dela ter o vô dela tão próximo, dando cada dica. Essa mensagem é linda, sabe, Diego? E foi essa mensagem mesmo que você quis passar para o público? Cara, o filme tem um monte de mensagem, né? Ele tem, É. eu acho que, mas uma das principais, eu acho que é isso que você falou, sim. Eu queria falar um pouco sobre o final do filme, para pegar Por o favor. gancho, porque o final do filme, eu não vou dar spoilers aqui, mas as pessoas ficam muito bravas comigo, muitas vezes, eu vi muitos comentários. A minha mãe, quando assistiu, não gostei do final do filme. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus. Não, não gostei do final do filme, tinha que ser de outro jeito. Sim, sim, as pessoas ficam bravas e com razão, né? Porque ninguém espera que vai acontecer uma coisa daquelas. Mas ali tem a mensagem do filme, porque, é, o Igor, a gente não está preparado para lidar com a morte. A gente não está preparado para lidar com o luto. A gente quer apagar isso da nossa vida. A gente quer apagar e que isso não vai existir. Eu perdi minha mãe, por exemplo, durante o filme, né? E foi uma coisa muito triste para mim, claro, como quem já perdeu os pais ou alguém que ama. Mas isso vai acontecer. Você vai perder as pessoas, isso faz parte da nossa existência. Mas eu acho que o mais bonito é pensar no legado que a minha mãe deixou para mim, no legado que a minha mãe deixou para minha família. E assim como o personagem do filme, que eu não posso falar quem, imagino que vocês já assistiram, mas esse personagem deixou um legado muito grande para trás. Ele mudou a vida de todo mundo ali. Uma pessoa se transformou de dentro para fora, ela era uma pessoa egoísta, essa pessoa egoísta deixou de ser, ela passou a entender a profissão dela de uma outra maneira, a vida de uma outra maneira. Uma pessoa que tinha uma sentença de morte deixou de ter e pôde ter novos sonhos numa nova vida. Eu acho que é um pouco sobre isso. É como você vai lidar com isso e você entender que a gente deixa legados para trás. E eu acho que é importante você deixar legados positivos. E todo mundo tem a capacidade de mudar a vida de alguém que está do lado, né? E eu acho que esse personagem aí mudou a vida de um monte de gente. Então, o filme discute um pouco sobre isso, que se você estiver vivo, se você está aqui, vai atrás, vive, faça a sua vida valer a pena. E se por um acaso você partir ou alguém partir, quem está do teu lado, pensa que essa pessoa fez pessoas muito felizes e que você pode tirar uma lição disso e ser pro bem. Porque ele não tem saída, Igor. A nossa vida é assim, né? A gente tá aqui e amanhã a gente pode não estar mais. Mas é duro, né? E eu sei que as pessoas querem, às vezes, ver um final diferente, quer ver uma coisa diferente, mas às vezes não vai rolar. O final é esse.
Mas como você vai lidar com esse final? Como você vai lidar com isso? Então, a Nina lida de uma forma bonita e ela, enfim, é difícil, cara. Eu sei que o final do filme é uma pedrada, mas tá É aí, uma né? É pedrada, importante às mas vezes a gente tirar a gente do eixo, né? Às vezes. é bom. É bom porque é o único jeito que a gente aprende, né? É levando pedrada, é um tropeço, é um erro na vida. Faz pensar, E, né, cara? e Faz é pensar. Se interessante, tudo der exato, certo, você não sai do lugar, né? Você, exato. às vezes a gente reclama das coisas ruins que acontecem com a gente, né? Por exemplo, a Nina, ela é mandada embora logo no começo do filme. Ela fica muito brava, muito triste, né? Mas se ela não tivesse sido mandada embora ali naquela cena, talvez ela não aconteceria o que aconteceu depois, entendeu? Então, fica tranquilo, confia no universo, confia no processo aí, como a galera disse. Tudo, tudo, Que tudo tiver vai que ser sair do seu, vai jeito ser seu. certinho. É. Não, e Exatamente. é interessante isso que você falou. A gente não está preparado para a morte, mas é a única coisa que a gente tem Uhum. certeza na vida. É. É estranho essa hipocrisia, né? Que, que assim, obviamente, dependendo da sua crença, dependendo da sua religião, eu creio que você sabe lidar de uma forma. Ela fala bastante sobre o depois do universo. Ela gosta Uhum. de acreditar que tem um depois para não se Uhum. desestimular. A própria personagem da Sim. Viviane Araújo vive dizendo: mas você já morreu? Você já foi pro caixão? Você já tirou a sua vida? Não, então vai viver, meu amor. Então vai viver, vai É por sair, aí. vai brincar, vai encontrar gente, vai fazer novas amizades. Você está perdendo muito tempo pensando no que pode ser, no que vai ser, no que talvez seria. É aquilo que a gente conversou no início da live. A vida muitas vezes é injusta. A gente só tem que saber É. lidar com a situação. E você, a galera pode pensar, mas é muito fácil só falar da boca para fora. Você viveu essa experiência. Você deixou muito Sim. claro cada sentimento que você pôs nesse filme, nesse projeto, nessa mensagem que você queria passar para o pessoal. E uma outra E tem também pergunta. a É, coisa do copo meio cheio com meio vazio, né? Que é uma coisa que a gente fala no filme Nossa, muito. Porque isso é perfeito. muito o resumo do que a gente está falando, né? O copo Perfeito. tá pela metade, mas ele tá meio cheio ou ele tá meio vazio? É só ponto de vista. Isso É você só tem ponto. controle. Como você vai ver o Sim. copo, você tem controle. Se ele tá pela metade, você não tem controle. Às vezes a vida te impõe isso, né? Te impõe que você vai ter uma doença, ou te impõe que você vai perder alguém, te impõe que você vai ser pobre ou vai ser rico, qualquer coisa. Mas como você vai ver isso na sua vida, você escolhe. Cara, é lindo. É lindo. Foi lindo de ver essa mensagem. E uma curiosidade que eu queria saber era se você esperava que essa mensagem fosse chegar tão longe. Atingir esses números que atingiu e jogar na cara da Netflix que ela tinha que ter aceitado mesmo. Tá entendendo? Para não Cara, duvidar sei nunca lá. mais da sua capacidade. Olha só, eu não sei, cara. Eu acho que quando eu tinha sempre tive um feeling que esse filme ia dar certo. Eu sempre tive. Mas a gente tem aquele complexo de impostor, já ouviu falar nisso? Sim, Que você óbvio. acha, talvez não seja tão bom assim, talvez eu não sei o que estou fazendo, não. Putz, Tem um pouco e de disso, vez em né? quando você Todo nem mundo. lança. Você nem bota pra frente É, pelo medo. pois é, a nossa mente, né, cara? Mas eu comecei a mudar de opinião um pouco, porque todo mundo estava ao meu redor fazendo o filme junto comigo, falava, cara, isso é foda, isso é incrível. As pessoas se apropriaram desse sonho. Esse sonho não era mais só meu, era de 200 pessoas que estavam fazendo. Então, a partir dali, eu comecei a acreditar que ia dar bom, sabe? Que as pessoas iam se conectar com a história. E foi isso, né? A gente conseguiu um resultado muito bom de audiência. Uhum. E claro que isso me deixa muito feliz, porque a gente faz filme para as pessoas verem, cara. Eu não faço filme para o meu umbigo, não faço filme para o meu ego. Eu faço filme para a dona de casa assistir, para o cara que chegou do trabalho assistir, para o moleque que quer ser ator assistir. E são para as pessoas, cara. Eu sou esse instrumento aqui. Eu quero fazer filme para o povo. Então, se o povo viu, eu tô realizado. É isso. Eu tô cagando pro crítico, eu quero que se dane, entendeu? Ah, Eu quero que a pessoa veja em casa e se emocione e olhe pro filho, pra esposa, pro pai, pra mãe e sei lá, pense alguma coisa diferente da vida. não. Se o crítico chegar, ficou muito glossy. Eu quero que se exploda, meu irmão. Ficou A ideia glossy é essa, pô, mesmo. então ele pegou. E é assim que eu quero deixar.
Não, é muito lindo isso, porque você vê os telespectadores, quando termina o filme, você começa a ter uma, vamos dizer assim, uma crise de existencialismo, de existência, sabe? Do tipo, cara, eu passei diretamente ou indiretamente na minha vida por uma situação dessa. E é estranho de pensar nisso. É estranho mesmo. A palavra que define é estranho. É estranho, porque É verdade. você quer a todo momento, depois de uma mensagem dessa, virar para o seu pai, para sua mãe, para um amigo, no momento em que vocês vão se despedir, dar um abraço apertado, dar um puta beijão e tá junto ali, abraçar como se fosse o último abraço, como se fosse o último momento. Uhum. É estranho de pensar assim, não é? É até meio. Mas, cara, é até. Você não sabe se é o último momento, às vezes é. Sim, Isso que é o mais triste. É, cara. Como você sabe se é. Porque no caso do filme, né? A última cena. Eu não sei se posso dar spoiler do filme, mas eu tô me controlando pra falar pode. assim. Ó, eu deixei avisado nos meus stories que eu ia falar sobre o filme. Então, quem não. Enfim, vou deixar lá de salva, inclusive. Então, se a galera quiser sair para Boa. assistir o filme, reassistir, pode dar spoiler. A partir de agora, alerta spoiler. Vai ter spoiler a partir de Spoiler, agora. hein? Ó, spoiler. Exatamente. Pode Mas soltar. pouco antes do Gabriel ir pra montanha e tal, a gente tem uma cena ali dos dois, né? Que eles conversam, ele deixa uma medalhinha pra ela, que obviamente aquilo é uma despedida, né? E eu quis terminar o último diálogo deles com "Eu te amo", porque eles falam muito pouco no filme. Mas Muito é bom. importante a gente falar. E é importante, porque muitas vezes a gente perde essa oportunidade. A gente não só falar como demonstrar, mas se você puder falar, fala, sabe? E até as pessoas me perguntavam, pô, mas não é meio cafona falar como "eu te amo"? Não, tem que falar. A gente tem que falar o que a gente sente, cara. E é a última vez que ela vai ver ele na vida dela. Então a última palavra dos dois tinha que ser "eu te amo". E eles falam, e ela conseguiu falar isso pra ele, ele conseguiu falar isso pra ela, e a partir daquele momento ela nunca mais vai ver ele. Só que ela não espera que isso vai acontecer, que a gente não espera. Então é importante você deixar claro agora, hoje, amanhã, acabando a live, quem você ama, você ama. Quem você quer dar Mandou um uma abraço, dá um abraço. mensagem. Os seus amigos que você gosta de beber uma, você vai e fala pra eles que ama eles também, porque, cara, é isso aí. Não, não, totalmente. Eu deixo isso, até causa um estranhamento, porque eu sou uma pessoa, pode ser pelo fato de onde eu vim, do Ceará, ser muito caloroso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim. Então, quando eu encontro um amigo meu, um brother meu que já tá junto há muito tempo, é se despedindo, eu te amo, dando um abração, é levando para tudo quanto é canto, estando junto mesmo, me ajudando nos maiores perrengues. Eu acho que isso é importante e esse tabu tem que ser quebrado. Não tem essa de "eu te amo" Total, só cara. pra amorzinho de 16 anos Não, namorico. É não, assim, não. é deixar muito A claro gente tem para que quem exercer ama o amor. mesmo. Cara, a gente tem que. A gente, cara, veio de uma pandemia, a gente veio de um lugar de muito sofrimento. Então, tá na hora da gente, pô, ter uma postura na vida mais positiva, cara. Eu acho que agora tá na hora da gente começar a respirar um pouco e desenvolver o afeto, né? Deixar o afeto aflorar, né, cara? Acho importante isso. Não, não, é lindo, cara. É lindo e é importante, sim. E agora eu queria, porque eu achei o entrosamento do, do personagem do Henry junto com o personagem do Léo Bahia muito bom, cara. Eu acho que O você Yuri, acertou. Assim, o Yuri é o personagem. Assim, incrível. Sai de todo o estereótipo possível que é o amigo gay, mas não é o amigo gay escandaloso. Tira o não, ele não é estereótipo da de. menina, ele é do cara hétero, né? Isso que é o mais legal. Exatamente. Exatamente, não é da menina. Ele e o cara hétero moram no mesmo apartamento. Quebra Isso. todos os tipos de tabu e padrão que você vê em um filme clichê, seja americano, ou seja, isso a gente pode ter visto em algumas séries recentemente, a gente pode usar como exemplo Sex Education, mas Uhum. ali é uma quebra de expectativa muito grande para o telespectador que é o real, não é? Lógico, é muito doido isso, né, cara? Porque a gente coloca muitos estereótipos e o Yuri é um personagem que eu adoro, porque
primeiro que ele é amigo do hétero, e isso é a coisa mais normal do mundo, porque quem é gay sabe que você tem um monte de amigo hétero. Eu sou gay, por exemplo, o fotógrafo do filme é o Cauê, que é hétero e tem esposa, e a gente é melhor amigo. E isso é a coisa mais normal do mundo. E isso é muito importante a gente mostrar, no caso da homossexualidade, não como uma coisa, uma questão, não é uma questão ali no filme. Ele tá sofrendo por amor como qualquer outra pessoa sofre por amor e tá pegando dica do Mano, amigo, como que eu vou entrar no Tinder, eu não vou, como é que tá minha foto? Cara, que essa é a nossa vida, então é importante a gente normalizar as coisas, naturalizar as coisas como elas são. E o Yuri, eu acho muito legal porque ele vive uma crise de identidade ali, né? Porque ele tá tão acostumado com rede social, velho, que você coloca um filtro, que você coloca uma foto toda trabalhada ali, né? E medo do há mundo 5 real, anos né, cara? atrás, como ele diz. E ele tá com medo de ir pro mundo real, de ser julgado. Porque a gente julga pra caramba, né, cara? Quem não tem um corpo padrão, por exemplo, puta que pariu, né? Então, o Yuri tá nessa crise. Mas é bonito que no final ele encontra o príncipe encantado dele e ele se casa. Não, Eu totalmente. fiquei Eu acho feliz que pelo inclusive Yuri tem que que, ele achou alguém. inclusive tem que ter um filme do Yuri, eu acho. Tem, cara, eu Contando, acho também. enquanto rola a história por trás, tem que ter o mundo do Yuri ali, do rolando. Não, Pois e ó, é, tem que, manda a galera pedir pra Netflix aí, ó, uma continuação. vamos subir essa hashtag. Hashtag Yuri depois do. No meio do universo. No meio do universo. Yuri Não, vive. Yuri vive. E você falando sobre a situação, a história que ele estava passando de no Tinder e tudo mais, e é mais uma quebra de padrão que ele sai do Tinder, encontra um babaca. Então, ele sai do Tinder que ele tinha tanto medo, encontra o cara babaca, quebra a cara, mas mesmo assim ele não abaixa a cabeça, ele E vai pra continua indo frente. para frente, reforçando mais uma vez. Total. Eu adoro pegar pequenos detalhes que você põe no filme, é por isso que eu falei aqui no início. Vou falar de um detalhe agora, quero ver se você pegou e que eu vou ver se alguém pegou. Perfeito, O filme, perfeito. ele tem uns símbolos visuais, né? Um dos símbolos Sim, visuais do filme, que é muito claro, são os copos, porque eles falam de copo cheio, copo meio vazio na fala, beleza? Mas o que que a Amanda entrega para ela como símbolo dela conseguir o Gabriel de volta é um copo. É o é copo que um a filha copo. fez para ela. É um Como que copo de na canudo cena enrolado. de canudo enrolado. E a cena, por exemplo, do pai do Gabriel com ele, tem um copo ali no meio da cena É um inteira, que copo. é um copo de uísque, que é um copo todo trabalhado. E a primeira cena do filme, quando a Nina é criança, que ela tá numa penteadeira, no meio da penteadeira tem um copo meio cheio. Então, o filme Tem um tem copo esses meio vários cheio. copos aí. Tem esses copos escondidos aí, que as pessoas não percebem, mas todo personagem tem um copo ali que pra chamar de si, né? O Yuri não tem um copo, ele tem a garrafa de Coca Zero inteira que ele gosta de beber. Que é um turbilhão que tá meio cheio ali, que tá meio vazia, Não, essa dependendo. daí tá Não, borbulhando ali. Mas uma outra coisa que tem, que eu acho legal é do uma filme pintura do universo no muro da frente da casa dela, se eu não me engano. tem, Tem uma tem também. pintura, Não, tem universo no filme inteiro, cara. Se tem você um for parar universo pra no filme ver, inteiro. É a tem. estrela cadente, em todo canto tem esses pequenos detalhes que na verdade, quando você reassiste, é o saboroso de assistir o filme, é o legal de assistir o filme. Sim. E você bem vê que é muito bem produzido. Assim. Agora, por quê? Hã? O quê? Como assim? Quem foi a produtora? A produção tá perguntando aqui. E a produtora do filme é a Camisa Listrada, que é uma produtora do André Carreira, que é meu amigão. E foi o primeiro filme que a gente fez juntos. E eu fiquei muito feliz, assim, de trabalhar com a Camisa Listrada, que eles são ótimos, são good vibes. E eles acreditaram em tudo que eu falava, né? Eu falava, vai dar certo isso aqui, vai ter uma abertura com o Big Bang que vai formar um casal nas estrelas. Eles, tá bom, ok. Tudo bem, Vamos vamos tentar, aí. vamos embora. Vamos fazer. Que Então, assim, inclusive, foi... que Pode falar. inclusive essas cenas de universo eu vi que foram feitas no chroma key. Foram as cenas mais difíceis da, assim, do filme todo ou não? Foi aquela cena lá na estação da Sé, que eu tenho certeza que foi muito difícil gravar aquilo. Parar um trem, parar Foi, o pessoal foi. andando, o barulho. Nossa.
Caos. Essa cena ele foi Na inteira luz, dublada. desculpa. Essa cena Na luz. não tem som valendo, não. Porque era tanto barulho ali que a gente teve que dublar tudo depois, os diálogos. É, mas assim, essa cena foi muito difícil porque justamente a estação não foi parada para a gente, né? Então os trens continuavam funcionando, um monte de gente assistindo aquilo e tinha que tirar as pessoas e um monte de figurante nosso, porque as pessoas estavam de máscara. Então tinha que, não podia aparecer as pessoas de fundo. Foi um caos, mas deu certo. Mas assim, as cenas do Chroma Key foram legais porque a gente gravou com uma Phantom, que é uma câmera que filma 1000 quadros por segundo, é uma super câmera lenta, né? Então tinha que ter muita luz, cara, muita luz. A gente tinha Uhum. muita luz, era bizarro para conseguir fazer aquilo legal. E como era 1000 frames por segundo, eu conseguia gravar 5 segundos só. Então a gente girava os atores ali, estavam pendurados por cabo de aço, a gente girava eles muito rápido, com muito ventilador e 5 segundos filmando. Aí ficava aqui naquela coisa do universo ali. E eles Aham. tontos ali. Mas foi da hora filmar, foi divertido esse dia. Demorou uns 6 meses para ficar pronto os efeitos do filme, dessa parte. E a abertura foi muito legal fazer também, porque a abertura a gente tinha a ideia de fazer um Big Bang, e galáxia, essas coisas são muito difíceis de fazer, são muito pesadas para renderizar. Mas, Sim. cara, cenas mais difíceis de efeito. A cena da gota foi legal também. Quem fez a gota foi o Fabrício Fabaquim, que é o meu amigo de efeito especial que eu conheço há 10 anos, que trabalha comigo. E Foi ele efeito fez a especial gota. aquela gota? Foi, porra, não dá pra filmar aquela gota, não, daquela velocidade. Aquilo é computação gráfica. Não tinha Caraca, jeito. velho! Não, computação gráfica, gota. O filme tem 306 shots de efeito especial. 306 é bastante coisa, cara. E isso é engraçado que perguntaram assim pra mim lá na Netflix: Ô Diego, você tem dois jeitos de fazer esse filme. É um romance simples ou é um romance simples super complexo? Você decidiu fazer o jeito mais complexo de todos. Porque ele tem um monte de cena difícil, né? Que não precisava. Ah, precisava Mas sim. Se, não se, precisava pra ficar é bonito? óbvio, senão ele não se destacava, senão ele não era o que era, senão ele não virava exemplo para outros filmes e outras produções, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Assim, eu costumo, conversando aqui junto com meu pai, eu costumo dizer que esse é um filme clichê americano, só que totalmente embaralhado, que virou um clichê brasileiro. Porque É isso quando aí. você olha para o todo, quando você olha para o todo, os personagens, ela enfatiza também nessa fala, né? Os personagens são incompatíveis em tudo, porque ele é médico, ela é uma paciente, eles não podem estar junto, o sangue dele não é o mesmo dela, ele não pode doar o rim. No final, eles ficam juntos, o final acontece o que acontece, acontece o desastre que divide opiniões da galera. Só Divide. que, O povo quer me cara, matar, cara. O povo quer me matar. só que, cara, é uma história tão linda e é uma mensagem tão linda que você fala sobre legado, sobre história, sobre a memória do pessoal. Eu ouvi recentemente, quem foi que falou, meu Deus, eu vou me lembrar, mas que falou, a pessoa não morre até as lembranças dela se apagarem. Então, assim, Uhum. o personagem não vai morrer, a sua mãe não vai morrer, Não. assim, a família de muita gente que se foi não vai morrer até a lembrança se apagar, até É aquela isso última aí. pessoa que se lembra de uma história, de um filme que você fez, de uma mensagem ou de uma frase que ele deixou na vida, se apagar ou deixar de existir. E eu acho que É esse é o isso mais aí, bonito cara. da vida. É isso aí. Concordo. E, e agora, para a gente começar a iniciar essa live maravilhosa, quero saber, para finalizar, exato, mas eu quero saber de projetos futuros, como é que vai ficar. Você falou que gosta bastante desses filmes glossy, desses filmes de bastante mensagem, mas vamos ter mais filmes de Diego Freitas com essas mensagens por trás, esses filmes lindos do jeito que são e de finais polêmicos? Pois é, cara. Eu tô fazendo um filme agora, nesse momento. Estou na minha folga. Então, é um filme diferente do Depois do Universo. É um suspense com romance, bastante sexy.
Então eu espero que as pessoas gostem. Protagonizado pela Giovanna Lancelotti, com o Leandro Lima, o Bruno Montaleone, o Mikael, tem uma galera aí legal. Nossa, que receita do sucesso, hein? Pois é, É e só assim, é botar bem no diferente forno. Mas eu costumo dizer que é um romance perigoso, cara, porque as pessoas vão cometer barbaridades aí nesse filme. Então se preparem, vai estrear ano que vem. Chama O Lado Bom de Ser Traída. É um filme, adaptação de um livro de mesmo nome. E é para Netflix também. Vai se passar aí em outubro do ano que vem. Mas eu tenho novos projetos fora esse. E vamos ver o que tem para o futuro aí. Que Vamos ver. massa, que massa. E ó, conte sempre comigo. Quero estar junto de você, Claro, lhe tamo junto. aplaudindo e lhe prestigiando lá nessa estreia, nessa pré-estreia, que eu tenho certeza já tivemos um pouquinho do seu trabalho e do seu dote com as telonas, com o filme. E tenho certeza que vai ser um filme de muito sucesso. Os próximos projetos, então, nem se fala. E Diego, muito obrigado, amigo. Muito obrigado Obrigado, por ter Igor. Eu topado o adorei. convite. Muito obrigado por ter compartilhado essas histórias que eu não imaginava. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo essa live, que vai assistir essa live depois, não fazia ideia e que vai assim fazer a gente olhar para fora da caixinha, abrir novas portas na nossa mente e saber um pouco mais de como é feito um filme e como é feito a mente de um diretor por dentro. Foi um prazer muito grande. Lhe admiro muito. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Adorei nosso papo. Depois a gente se encontra pessoalmente para conversar Por mais. favor. Por favor, vamos sim pôr esse papo em dia. Valeu, meu Valeu, irmão. Igor. A Beijão. vocês que assistiram a live, muito obrigado. Diego Freitas está aqui o Insta dele. Esse é o cara, papai. Isso Esse aqui, é o ó. Segue cara. aí. Vamos aí, vamos aí. Muito obrigado a todo mundo que Valeu. assistiu. Um cheiro. E para finalizar, eu amo todos vocês. É essa a mensagem que a gente tem que deixar. Aê. Valeu, Beijo. valeu, Tchau, Diego. tchau. Tamo junto.